No programa de hoje, vamos conversar com Irvênia Prada sobre Jesus, o médico fundamental. A mensagem do Momento Espírita tem como título: Quem era este homem? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta que os Espíritos lhe deram foi Jesus. Vamos conversar com Irvênia Prada sobre Jesus em um contexto histórico e espiritual depois do Momento Espírita. Quem era esse homem? Desceu das estrelas e aninhou-se no seio de uma jovem mulher a fim de vir à luz. Teve por pai um carpinteiro, e com ele aprendeu o ofício, embora suas mãos já tivessem amoldado substâncias celestes, formando o próprio planeta em que veio habitar. Habituado à harmonia celeste, deixou que o vento cantasse melodias em sua cabeleira, e que as areias lhe fustigassem a face. Amou sua mãe com devoção. Logo iniciado seu messianato, retornou ao lar para vê-la, e a acompanhou às bodas a que fora convidada. Obedeceu-lhe ao pedido e ofertou aos convivas o líquido especial para os despertar para a realidade. Em agonia, recordou de a entregar aos cuidados de um jovem idealista, preocupando-se com o que lhe poderia suceder após a sua partida. Quem era esse homem? Andou por estradas poeirentas, campos cultivados, às margens de um lago, lecionando o amor. Viveu em uma época de desmandos, de corrupção dos costumes, de licenciosidades. No entanto, manteve-se íntegro, embora movimentando-se entre pessoas consideradas de má conduta. Estendeu suas bênçãos aos pobres deserdados da sorte, tanto quanto aos detentores de poder econômico e certa supremacia social, a uns e outros, ofertando das suas luzes. Líder de um grupo que elegeu para assumir a preciosa missão de dar continuidade à sua proposta, os incentivou a que deixassem fluir as suas qualidades interiores. Vós sois deuses, afirmou, e podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Ensinou que todos os homens são herdeiros do universo infinito, imensurável. Todos filhos do mesmo Pai, embora vivendo sob tetos diversos, em terras distantes uns dos outros e falando línguas estranhas. Quem era esse homem a quem os espíritos obedeciam e se rendiam? Senhor dos Espíritos o chamavam. Quem era esse homem que fazia cessar as dores, devolvia movimentos a corpos paralisados, a vista aos cegos e a palavra aos mudos? Quem era esse homem que em menos de 3 anos revolucionou o mundo do pensamento sem nada ter escrito? Que reuniu ao seu redor nada menos de 5 centenas de trabalhadores para darem continuidade ao seu legado? Que ao partir, deixou semeadura tão grande que até hoje, transcorridos mais de 2000 anos, ainda não se esgotou. Quem era esse homem tão grande que não coube na história, dividindo-a entre antes e depois dele? Diziam que ele era o filho de um carpinteiro de nome José e de uma mulher chamada Maria. Nascido em Belém, viveu exilado no Egito. Depois, cresceu em Nazaré e morreu na capital religiosa da época, Jerusalém, terra dos profetas. Quem era esse homem? Um dia,
um raio de luz deixou a amplidão dos céus e veio viver entre os homens. Mais brilhante que o sol, escondeu seu brilho nos trajos do mais simples carpinteiro. Ele era luz. Veio para as sombras, e as sombras tentaram empanar-lhe o brilho. Destruíram a ânfora onde se aninhava a luz. Então, liberta, ela brilhou ainda mais intensamente, e até hoje enche o infinito das nossas necessidades. Seu nome é Jesus. Quem era este homem? É o título da mensagem que vimos e que está no CD número 21. Nós vamos conversar com Irvênia Prada, que é médica veterinária, escritora e palestrante espírita. Olá, Irvênia, estamos muito felizes em ter você conosco hoje. A figura de Jesus sempre foi associada a um Salvador. Ele já era visto na sua época, em seu povo, desta forma? Ivone, eu é que estou muito feliz de estar de volta aqui a Maringá, ao programa, cumprimento os telespectadores e desejo que a gente tenha aqui uns momentos muito agradáveis de convívio. Com certeza teremos. Essa figura de Salvador, ela permeia toda a nossa cultura e ela vem de uma tradição hebraico-cristã, né? Porque nós desejamos sempre assim, quando a gente vai no médico, a gente quer que o médico resolva, dê uma pílula e resolva o nosso problema. E com os espíritos amigos assim também é, e com Jesus também é. Isso tem toda uma motivação de ordem histórica, porque Jesus, ele foi comparado à figura de Oséias, também chamado de Josué, porque Josué foi aquele profeta que sucedeu Moisés. Quando Moisés retirou o povo do Egito para atravessar o deserto e atravessar o Rio Jordão e chegar até a terra prometida de Canaã, ele não conseguiu completar isso, porque eles ficaram no deserto 40 anos. E Moisés já era idoso, morreu. Então Josué é que ficou no lugar de Moisés. E ele atravessou o povo, o Rio Jordão, e então salvou o povo dessa condição que estava como escravo lá no Egito. A figura de Jesus foi comparada a Josué porque diziam assim, Jesus trouxe o batismo através da água, ele foi batizado por João Batista na água, e com isso também, através da água, ele vai promover a nossa salvação. Então Jesus, comparado com a figura de Salvador de Josué, permaneceu, ou pelo menos se esperava dele que fosse também um Salvador do povo hebreu. Certo. E na época de Jesus, os samaritanos eram discriminados e vítimas de preconceitos, né? Quem eram os samaritanos e por que isso acontecia? Acontecia pelo seguinte, na época de Jesus, a Palestina, ela tinha 3 regiões. A região norte, que era Samaria, a região do meio, que era a região ali onde Jesus vivia, de Jerusalém, e a região sul, que era a Idumeia. Então, a Samaria, pela sua condição geográfica, limitando-se com vários países, ela foi invadida na sequência histórica por vários povos estranhos à sua cultura. E certamente, vivendo ali, acabaram produzindo uma miscigenação, uma mestiçagem dos samaritanos em relação aos povos invasores. Então, os outros judeus da região central e da região sul achavam que aqueles judeus da Samaria não eram mais puros, então discriminavam. Eles não casavam com samaritanos, não conviviam com samaritanos, tanto assim que as festas que se produziam em Jerusalém, as festas religiosas, os samaritanos não iam. Eles tinham as suas próprias festas e os seus próprios templos. Então, os samaritanos, em toda a sequência histórica dos relatos da vida de Jesus, eles são motivo de preconceito e discriminação. E dentro de um conceito histórico, quem foi e quem é Jesus? Dentro de um conceito histórico, em primeiro lugar, essa figura de Salvador de Jesus, o povo hebreu ficou totalmente frustrado com Jesus.
porque eles achavam que Jesus seria o seu salvador não só espiritual, mas também o salvador político. Por quê? Naquela época de Jesus, toda a Palestina vivia sob o Império Romano. O Império Romano tinha se expandido para todo o norte da África, para uma parte da Europa e também para uma parte do Oriente, que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Então, toda a Palestina estava sob o jugo do Império Romano. Portanto, a Palestina tinha dois comandos políticos. O comando romano, que se fazia através de Pilatos, e o comando judeu, que se fazia através de Herodes. Herodes, ele tinha o seu governo assessorado por um conselho de sacerdotes. O chefe dos sacerdotes era Caifás, e ele se reuniu no Sinédrio. Então, o povo hebreu queria que Jesus fosse, ao mesmo tempo, o seu salvador espiritual, mas também aquele que fosse salvá-lo do jugo da dominação do Império Romano. Tanto que existem várias passagens em que eles cobram isso de Jesus. Até tem uma muito interessante em que Jesus pede que ele apresente a moeda. E a moeda tem a face de César. Então ele diz, de quem é essa face? Eles dizem, é de César. E ele então diz, então dai a César o que é de César. Porque eles querem que Jesus responda se ele é a favor ou contra os altos tributos que Roma cobrava do povo judeu. Então Jesus sempre deixou claro que ele não era um salvador político, quando ele dizia também, meu reino não é deste mundo. Uhum. Você se referiu a Jesus em um contexto histórico, né? Mas dentro de um contexto espiritual, quem é Jesus para o Espiritismo? Essa resposta, Ivone, está na Gênese de Kardec, capítulo 15. Lá existe toda uma explicação das características da figura espiritual de Jesus. Por exemplo, lá está dito assim, Jesus, enquanto homem, tinha a mesma organização dos seres carnais. O perispírito de Jesus, muito diferenciado, ele absorvera apenas os fluidos mais etéreos do nosso planeta Terra. Mesmo assim, você imagina a dificuldade de Jesus em absorver fluidos do nosso planeta Terra. E diz assim também, a alma de Jesus era ligada ao corpo físico apenas por laços muito sutis, o que lhe conferia uma extraordinária capacidade de vista dupla ou vista psíquica, né? O que lhe permitia não só ver com os olhos do psiquismo, mas também saber tudo o que estava acontecendo, o que já tinha acontecido, o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Então, toda essa característica do Espírito de Jesus lhe conferia uma extraordinária capacidade de perceber e de antever tudo o que estava acontecendo e que ia acontecer. Certo. E como que a doutrina espírita vê a tese do corpo impassível ou corpo fluídico de Jesus aqui na Terra? Em outras palavras, a doutrina espírita aceita a tese de que Jesus teria se apresentado a nós apenas pelo seu perispírito, sem um corpo carnal? Então, mesmo dentro do espiritismo, né, Ivone, tem muitas pessoas que não admitem, falam, não é possível que um espírito puro como Jesus viesse a se encarnar num corpo que tivesse sofrido todo o processo de gestação, não é? Do nascimento. Então, querem admitir que Jesus teria se apresentado a nós só pelo seu perispírito. Mas a Gênese de Kardec, capítulo 15, explica muito bem que Jesus, enquanto homem, tinha a mesma organização dos seres carnais e já elucida que, em consequência disso, não aceita essa tese do corpo fluídico, do corpo impassível. Então, para a doutrina espírita, Jesus foi, sim, um espírito que reencarnou no corpo físico, como todos nós. E teria encarnado, né? É, porque na Terra, sua primeira e única vinda à Terra, né? Encarnou mesmo, teve um processo e também porque caso Jesus não tivesse passado por essas vicissitudes, por essas vivências da carne, né? Seria o engodo, né? É verdade, é verdade. Muito das situações que ele vivenciou na Terra, né?
Irvênia, sabendo da extraordinária faculdade de dupla vista de Jesus, que acontecimentos da sua vida se acham vinculados a essa faculdade? Você poderia nos citar alguns? Então, são muitos acontecimentos, muitas passagens da vida de Jesus que revelam essa sua capacidade extraordinária da dupla vista ou da vista psíquica, né? Eu vou me lembrar de algumas. Por exemplo, quando ele se antecipa e diz: aquele que vai me trair está por perto, referindo-se a Judas. Quando ele diz a Pedro: ainda hoje me trairás 3 vezes, né? Quando também ele chega certa vez a Jerusalém, ele para na entrada da cidade, perto do Monte das Oliveiras, e ele manda que 2 dos seus discípulos que o acompanham, ele diz: entre na cidade, vá até determinado lugar, onde está uma jumenta amarrada com seu jumentinho aos pés. Desamarrai-a e trazei-mos. Quer dizer, ele estava num lugar completamente longe disso, mas ele sabia, ele via lá adiante. Outra coisa também, quando ele vai arrebanhando os seus discípulos para o seu messianato, certa feita ele está caminhando na praia e ele encontra Simão, chamado Pedro, e seu irmão Tiago. Então ele diz para os dois, aliás, o seu irmão André, ele diz para os dois: deixe as suas redes e seguem-me. E eles imediatamente deixaram e seguiram. Isso aconteceu também com Tiago, com João, com Mateus. Então, por que Jesus não foi perguntando para um ou para outro, e alguns diziam sim, outros diziam não? Não, quando ele foi aos discípulos, a esses que se tornaram seus discípulos, ele já sabia que eram aqueles que estavam predestinados a acompanhá-lo. E nós, os homens comuns, podemos ser dotados dessa faculdade? Nós podemos ser dotados dessa faculdade, existem muitos médiuns com essa faculdade, mas longe de termos essa característica de extraordinária da vista dupla de Jesus. Certo. E nós sabemos que Jesus possuía um extraordinário magnetismo, né? Também. Que acontecimentos da sua vida se acham relacionados a essa faculdade? Essa faculdade do magnetismo associada à sua dupla vista, nós caracterizamos também vários acontecimentos que estão relatados na Gênese de Kardec, capítulo 15. E dizem respeito, Ivone, principalmente às curas físicas que ele fez, né? Então ele curou leprosos, ele curou aquela mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. Então muitas dessas curas Jesus conseguiu realizava através do seu intenso magnetismo, do seu extraordinário magnetismo. E como Jesus era um espírito puro já à época, né? A autoridade moral de Jesus é inquestionável. Nós podemos nos lembrar de alguns episódios também da sua vida vinculados a essa autoridade moral que ele detém? Eu fico pensando nas passagens de Jesus em relação a essa pergunta que você está me fazendo, particularmente quando ele curou os chamados obsediados ou possessos ou possuídos por espíritos imundos, né? Que era a linguagem que se usava naquele tempo. Então, em várias vezes, por exemplo, certa feita ele estava lá no Sinédrio, na sinagoga, e chega uma pessoa, um homem, possuído por um espírito que começou a provocar Jesus, a gritar e a falar impropérios e a provocá-lo. E Jesus vai indo, até que chega um determinado momento, ele simplesmente diz assim: cala-te, espírito imundo, e sai desse homem. Imagina, com aquela autoridade moral de Jesus, o espírito simplesmente deixou aquele corpo, né? Não é que saiu dele, hoje nós entendemos que é um acoplamento fluídico, mas imediatamente ele obedece à ordem de Jesus. E isso ele faz várias vezes, né? Quando ele diz aos espíritos, por exemplo, naquela passagem também que ele pergunta ao espírito que está obsediando a criatura, qual é a sua identidade? Ele diz: somos legião. Ele diz: pois saia dessa criatura imediatamente e não volte mais.
e os espíritos todos deixam de vampirizar aquela criatura e passam a vampirizar, ou pelo menos a influenciar aquela vara de porcos que passa por ali. Então, essa autoridade moral de Jesus se revela nas passagens evangélicas, principalmente em relação aos obsediados. Irvênia, hoje, como cristãos e espíritas, como que nós devemos entender a figura de Jesus? Ivone, essa é uma tarefa bem difícil para nós todos, porque nós temos atavicamente, na nossa história reencarnatória, essa figura de Jesus como Salvador. A gente ainda pede aos espíritos amigos que resolvam os nossos problemas, que Jesus nos leve, né, aos altos páramos celestiais, quando nós sabemos que essa função é nossa. Jesus, então, como Salvador, vamos deixar essa figura de lado. Jesus, como médico que curou todos os males físicos, também vamos deixar de lado, porque na própria Gênese de Kardec, capítulo 15, está uma explicação fantástica que diz assim: Jesus foi médico de cura dos males físicos do ser humano, mas principalmente dos males morais. Então, quando ele diz àquela mulher que tinha fluxo de sangue, vai que a tua fé te salvou. Quando ele diz aos leprosos, vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Ele está dizendo ao indivíduo que foi necessária uma característica dele de elevação espiritual para que ele se curasse, né? Porque nem todos que procuraram Jesus se curaram. Quando ele diz, a tua fé te salvou. Quando ele diz também a muitos deles, aquele paralítico da piscina, ele diz assim: não peques mais para que no futuro não te aconteça coisa pior. Quando ele diz àquela mulher que foi pega em adultério, se ninguém te acusou, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Então, em tudo isso, ele está revelando para nós que a nossa fé, ou seja, a nossa convicção na nossa evolução espiritual e a recomendação de que nós busquemos opções melhores do que aquelas equivocadas, ele está nos conferindo a possibilidade de autocura. Ele está dizendo, olha, você pode, você tem faculdades prodigiosas que pode desenvolver e promover a sua própria cura do corpo físico e a cura do espírito, né? Por isso é que Emmanuel diz, como saúde, a perfeita harmonia da alma. Jesus nos leva por esse caminho. Então nós devemos, como cristãos e como espíritas, ver em Jesus a figura do médico de cura dos males morais. E nós mesmos é que temos que nos curar dos males morais e dos males físicos, usando como conduta o Evangelho de Jesus. E a vontade. E a vontade ativa de fazer isso, né? Irvênia, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.